Bem-vindo ao maior e mais completo curso sobre hipertrofia. Eu sou Rafael Godoy Mantovani, sou nutricionista, treinador e professor e atuo nessa área há mais de 10 anos. E hoje eu quero apresentar para vocês o curso Ciência Aplicada na Hipertrofia. É um curso que carrega com ele mais de 45 horas de conteúdo, de muito conteúdo, tá? Um conteúdo alinhando teoria e prática, com evidência, tá? Nesse curso eu tenho certeza que você vai aprender o que você não aprendeu na faculdade. É um curso que vai te capacitar a ser reconhecido e dominar todos os mecanismos que levam à hipertrofia. Ou seja, você vai ser reconhecido e se tornar referência no assunto e com certeza vai entregar mais resultados para os seus alunos, mais resultados para você mesmo e lógico, com tudo isso, o seu reconhecimento aumenta, consequentemente o seu faturamento aumenta, você consegue entregar mais valor no seu produto, além de bônus exclusivos que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então realmente é um conteúdo que vai te fazer dominar várias estratégias, as melhores estratégias direcionadas para hipertrofia em treinamento, dieta, recurso farmacológico e muito mais, tá? Então eu vou apresentar para vocês o que compõe esse curso aqui. Esse curso são vários módulos, tá bom? Nesse curso aqui eu tenho uma aula de 1 hora que chama Hipertrofia Sem Frescura, tá? É um evento que eu fiz, que eu incluí nesse curso aqui. O que você tem nessa aula de hipertrofia sem frescura? Você tem 1 hora de conteúdo abordando todos os mecanismos que levam à hipertrofia passo a passo, o que é tensão mecânica, qual é o impacto dela na hipertrofia, estresse metabólico, como a fibra muscular hipertrofia, mionúcleos, estrutura muscular, direcionamento de um buck, ou seja, é uma aula muito completa que traz muito conteúdo de qual é o funcionamento, como a gente atinge a hipertrofia ali, inclusive abordando sobre adaptações fisiológicas, tá bom? Bom, depois a gente tem aulas dos pilares da hipertrofia, tá bom? Nessa aula aqui, nesse módulo aqui, né, a gente entende melhor quais são os pilares da hipertrofia, o que leva, quais são os mecanismos da hipertrofia, né? A gente tem aqui uma aula de hipertrofia muscular, especificamente sobre hipertrofia muscular, abordando qual é o impacto da síntese proteica, o impacto do treinamento, a resposta bioquímica gerada pelo treinamento para gerar hipertrofia, além também de abordar sobre a questão de balanço nitrogenado positivo, qual é a influência dele, né, no aumento do anabolismo, como a célula, qual é o mecanismo, lógico, via mTOR para aumentar a síntese proteica, qual é o impacto do treinamento, dos recursos farmacológicos, da parte hormonal, né, da dieta, qual é o impacto de tudo isso na hipertrofia muscular, né, qual é a composição da célula também. Além também de ter uma aula sobre estrutura muscular. Nessa aula de estrutura muscular você entende todos os componentes e funções do músculo em si, né? Qual a função do músculo? Não só levantar peso, mas qual é a função do músculo? Como o músculo responde ao trabalho? Quais são as fibras existentes? Quais são as fibras que mais hipertrofiam? Qual a característica de cada fibra muscular? Como acontece a ativação da contração muscular? Qual o impacto disso na hipertrofia? Então nessa aula traz bastante. Depois a gente entra num módulo que eu particularmente, é um módulo que eu acho essencial para todo profissional, para todo mundo que trabalha com periodização de estratégias de dieta, de treinamento. Por quê? É o módulo de metabolismo e fisiologia. Nesse módulo eu trago tudo que você precisa saber e um pouco mais para você realmente dominar e entender melhor cada estratégia de treinamento e dieta, que é extremamente importante você entender os impactos metabólicos e fisiológicos para compreender melhor como cada estratégia leva a resposta, né, positiva para os teus resultados. Bom, vamos lá. Primeira aula aqui a gente tem a via anaeróbica e aeróbica. Então a gente tem uma aula abordando quais são os mecanismos, o que compõe essa via anaeróbica, qual a característica dela, qual a característica da via aeróbica, qual é o processo bioquímico que acontece em cada uma delas e qual a caracterização de cada tipo de exercício. Por exemplo, a musculação trabalha em qual via? O aeróbico, o cardio, a esteira, a bicicleta trabalha em qual via? E por quê? Qual é a demanda energética dessas atividades, né? Qual o direcionamento, qual o caminho bioenergético dessas atividades? Reações metabólicas. Aqui a gente entende sobre o quê? Síntese proteica, glicogênese, gliconeogênese, glicogenólise, lipólise, oxidação, ou seja, reações metabólicas que compõem o metabolismo bioenergético, tá? Também temos a aula do metabolismo energético. Nessa aula do metabolismo energético é o famoso ciclo de Krebs, onde eu explico etapa por etapa dele e também etapa por etapa da cadeia transportadora de elétrons, que é onde, na mitocôndria em si, que é onde acontece a transformação e a produção de energia, né? Fisiologia do exercício é uma aula que eu abordo todas as adaptações geradas pelo exercício e qual é as adaptações fisiológicas geradas pelo exercício e como elas acontecem, qual a influência dela no treinamento e qual a influência dela na composição corporal, né?
Também tem uma aula sobre ciclo biológico, ou seja, como funciona o nosso relógio biológico, né? Quais hormônios estão em alta ao acordar, quais estão em baixa, qual é a oscilação deles durante o dia, qual o impacto disso no nosso dia a dia e também no treinamento, né? Metabolismo da glicose e fibras. Aqui eu abordo sobre todos os caminhos metabólicos da glicose, qual é o direcionamento da fibra, quando você ingere alimentos fontes de fibras, o que essa fibra causa, qual é o impacto dela, positivo, negativo, qual é o consumo de fibra ideal, né? Quais as fibras existentes aí nos alimentos. Também tem uma aula sobre metabolismo da frutose, ou seja, qual o caminho metabólico da frutose. Ah, a frutose engorda, não engorda, a frutose pode, não pode. Aqui eu abordo todo o caminho metabólico da frutose, tá bom? Também da galactose, que está inclusa aqui nessa aula aqui. Metabolismo do álcool, tá? Aqui os caminhos metabólicos do álcool e se realmente o álcool prejudica a hipertrofia ou não, qual o consumo, qual o impacto desse álcool no processo, no direcionamento, por exemplo, da periodização direcionada para a hipertrofia. Tenho também sobre o metabolismo da proteína, quais os caminhos metabólicos da proteína, além da síntese proteica, né? Você tem síntese da ureia, lipogênese, ou seja, o excesso de proteína pode levar ao ganho de gordura, que eu explico parte a parte esses caminhos da proteína, tá bom? Também abordo sobre metabolismo da gordura, ou seja, quais os caminhos metabólicos da gordura. Qual é a função dessa gordura ali no metabolismo, principalmente no metabolismo bioenergético, né? Depois desses módulos aqui, a gente entra na parte de gasto energético e composição corporal. São aulas que eu explico bem quais são os cálculos utilizados e qual é o melhor cálculo na hora de definir a taxa metabólica basal e o gasto energético total, né? Como a gente chega a esses cálculos aqui, como a gente chega a essas estimativas aqui por diferentes fórmulas ali e a aplicabilidade de cada uma delas, né? Além também de ter aula de composição corporal, ou seja, quais são as avaliações existentes, quais são as mais fidedignas, quais são as mais usuais, como a gente acompanha a evolução da composição corporal do nosso aluno, tanto a parte teórica como também a parte prática, como eu faço nos meus alunos para acompanhar, por exemplo, consultoria online, né? Então eu mostro isso aqui e do que a composição corporal é feita também, né? Que não é só músculo e gordura, né? Depois entramos no módulo que muita gente gosta, tá bom? O módulo de treinamento. Nesse módulo de treinamento, eu não gosto só de falar de periodização porque parece muito simplista, todo mundo fala. Aqui você vai entender cada processo para você aprender muito mais a fundo realmente qual é o impacto da periodização, tá bom? Nesse módulo, a gente vai abordar sobre vias de sinalização do treinamento. Ou seja, quais são as vias de sinalização do treinamento? A partir do momento que você começa a levantar peso, quais são as vias que geram adaptações ali graças a esse ato de levantar peso, do treinamento, dia após dia, né? A gente também vai entender sobre a sensibilidade à insulina e o impacto do treinamento nessa sensibilidade à insulina. Não só falar o treinamento melhora a sensibilidade à insulina. Por quê? Como? Onde isso acontece? Qual o motivo disso? Essa aula explica para vocês. Variáveis do treinamento, uma aula muito longa, tá bom? São 2 aulas, variáveis do treinamento, onde a gente aborda o que compõe o volume do treinamento, o que compõe a intensidade do treinamento, porque a gente tem intensidade da carga, intensidade de esforço. Dentro do volume a gente tem muitos componentes que compõem o volume em si, né? Volume de séries, volume de repetições, tempo de descanso, cadência do exercício e quais são as indicações para cada um deles de acordo com o nível de treinamento, né? Que a gente tem de evidência para isso. Também temos uma aula que eu gosto, particularmente eu gosto muito e estudei muito sobre elas, que é a interação da VMTOR a MPK, né? Muita gente acha que são vias opostas, que se uma ativa a outra vai te prejudicar e vice-versa. Não, são vias que trabalham em conjunto, lógico, cada uma com as suas características, mas qual a influência de cada uma delas no exercício físico e na hipertrofia e a interação dessas vias, né, que você não encontra em qualquer livro não. Precisa ler muito, principalmente artigo científico, e você precisa cruzar informações para chegar no conteúdo dessa aula aqui. Pilares da hipertrofia, que é uma aula particularmente que eu gosto muito, tá? É uma aula que eu abordo sobre os principais pilares da hipertrofia. Quem são eles? Principalmente a tensão mecânica gerada pelo treinamento, qual o impacto dela na hipertrofia, como a gente atinge ela de uma forma mais eficiente, estresse metabólico também é um pilar da hipertrofia, qual a influência dele perante a hipertrofia, para a hipertrofia, né? E também abordo sobre o dano muscular, será que o dano muscular ele entra nesse pilar da hipertrofia? E como a gente une essas vias a nosso favor, né? Nessa próxima aula eu abordo sobre estímulo e resposta, ou seja, qual a capacidade de resposta de acordo com o estímulo gerado. Ou seja, você tem um estímulo gerado pelo treinamento, pelo volume de treinamento. E a resposta, como essa resposta acontece? Como a gente equilibra o estímulo com a resposta? Não adianta você dar um estímulo aqui se sua capacidade de resposta é baixa. Como a gente melhora essa capacidade de resposta? Essa aula te explica passo a passo.
Volume de trabalho. Aqui a gente entende não só sobre volume de séries, só sobre volume load. Não, a gente entende volume de trabalho. Como você direciona e manipula esse volume de trabalho ao seu favor na hora da periodização do treino. Também falo sobre hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar. Aqui muita gente tem dúvida, muita gente acredita que uma acontece isoladamente, a outra também, de acordo com o tipo de treinamento. E nessa aula eu esclareço o que cada uma é, como a gente atinge a hipertrofia de cada uma delas, quais são as características de trabalho para a gente hipertrofiar essas duas vias de hipertrofia que existem, né? Hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar, e se realmente algum treinamento gera mais hipertrofia de um do que de outro, né? Falha muscular. Aqui a gente entende tanto a falha periférica como a falha neural, a falha do sistema nervoso central, qual o impacto dela no treinamento e como a gente conduz essa falha através do medidor de fadiga intratreino para a gente conseguir manipular a periodização de treinamento, tá bom? No próximo, mecanotransdução. Essa é uma aula que me exigiu muito e muito estudo na área, porque não é simples. Aqui eu trago as principais vias da mecanotransdução, as vias que levam à hipertrofia através da mecanotransdução. Não só, vai ativar a mTOR, mas por onde? Porque a mTOR ela é sinalizada por diversas vias diferentes e nessa aula eu trago mastigadinho via reação para vocês, tá bom? Isso realmente faz o diferencial na profissão de cada um, tá? Você ter esse domínio disso aqui, você consegue compreender muito melhor o treinamento. Depois de mecanotransdução eu falo sobre musculação e crossfit, ou seja, quais as particularidades de cada um deles, qual o impacto de cada um deles na composição corporal, qual é mais efetivo para a hipertrofia, qual não é, como a gente direciona tanto a parte da musculação como o crossfit, e aqui eu faço comparações entre os dois e tem uma aula exclusiva para aeróbico, tá? Essa aula é a aula que eu abordo sobre as intensidades do aeróbico, qual é a melhor intensidade, se fazer aeróbico durante o bulk realmente atrapalha ou não a hipertrofia, se atrapalha os resultados, se gera catabolismo, qual o melhor horário, se realmente existe o melhor horário para o aeróbico, enfim, uma aula muito completa. Depois do módulo de treinamento, a gente tem um módulo de nutrição e suplementação. Nesse módulo de nutrição e suplementação, eu abordo partes essenciais para a gente entender, tá? Quais são essas partes? Água, qual a função da água? É só se hidratar 25 a 50 ml por quilograma dia, mas por quê? Quais as recomendações? Qual é o impacto dessa ingestão de água adequado e inadequado na composição corporal, no seu dia a dia, no desempenho? Vitaminas hidrossolúveis. Nessa aula eu abordo todas as vitaminas hidrossolúveis, quais são as fontes alimentares dessas vitaminas, as principais fontes, quais são as funções de cada uma dessas vitaminas hidrossolúveis, tá bom? Além das recomendações delas, né? Vitaminas lipossolúveis, eu abordo também cada vitamina lipossolúvel, as principais fontes alimentares e funções de cada uma delas e recomendações. Minerais, aborda aqui os principais minerais, qual a função e as principais fontes alimentares e a recomendação de cada um deles. Depois a gente entra sobre funções dos macronutrientes, ou seja, quem são os macronutrientes, quais as principais funções de cada macronutriente. Quem são eles? Proteína, carboidrato e gordura. Beleza. Carboidrato é só para energia, gordura é reserva energética, proteína é só para o músculo? Não. Existe muito mais além disso e aqui eu abordo quais são as características de cada um e qual a função de cada um, né? Índice glicêmico e carga glicêmica. Aqui eu abordo o que é o índice glicêmico, o que é a carga glicêmica e qual o impacto deles na hora de estruturar uma dieta e se realmente vai ter uma influência tão grande assim, né? Inclusive trago uma tabelinha ali para mostrar para vocês. Abordo também sobre NutriTime. NutriTime, muita gente acredita, por exemplo, tem que consumir proteína depois do treino. Realmente é necessário? Realmente faz a diferença? Ou seja, aqui eu abordo todas as indicações, evidências que apontam para o NutriTime e qual o impacto real e aplicabilidade desse NutriTime ali no planejamento, tá bom? High Carb, dieta High Carb, cetogênica e Low Carb. Ou seja, nessa aula eu abordo cada uma dessas dietas, dou exemplo prático, dou as características de cada uma dessa dieta, passo ali uma por uma e depois eu explico quais são as vias metabólicas e energéticas que cada uma dessas dietas vai trabalhar mais fortemente. Ou seja, High Carb, o que a High Carb causa? Ela é melhor, ela é pior? Quais são as características dela? Qual é o principal caminho metabólico que ela gera energia? Cetogênica, Low Carb, eu aplico cada uma delas e cruzo elas e aponto para você qual dela realmente é mais eficaz e melhor para a hipertrofia, tá?
Refeed, refeição livre e dia do lixo. Aqui eu abordo cada um deles. O que é o refeed? Quando usar, por que usar? O que é a refeição livre? Quando usar, por que usar? O que é o dia do lixo? Se realmente é válido. Dou exemplos e encaixo eles em um planejamento junto com vocês, para vocês entenderem o melhor momento de usar e os motivos deles serem usados, tá bom? Periodização de dieta e treinamento. Aqui é uma aula alinhando a periodização de dieta junto com a periodização de treino. Ou seja, como a gente une essas duas periodizações em um conceito geral para a gente ter uma boa estruturação e um bom direcionamento na hora de gerar o melhor planejamento para a hipertrofia. Suplementação. Nessa aula de suplementação eu trago os principais suplementos que realmente pode ajudar de alguma forma esse processo, essa periodização direcionadas para a hipertrofia. E não só falo, ó, esse suplemento é bom por causa disso. Não, eu mostro o impacto metabólico de cada um deles e a aplicabilidade, doses, todos nessa aula aqui, que é uma aula extensa, mas é uma aula muito completa. Depois eu entro sobre o módulo de recursos ergogênicos. Nessas aulas de recursos ergogênicos eu abordo sobre classes dos esteroides anabolizantes, ação de cada um deles, colaterais que cada um deles pode gerar, além de mecanismo de ação, ou seja, qual via, quais são as principais vias que ele atua, qual o impacto dele no tecido muscular, na composição corporal, quais são os principais efeitos gerados pelos esteroides, tanto na parte de colaterais como na parte positiva, entre aspas, para a composição corporal, para o desempenho, né? Combinações, categorias de cada um deles, né? Também abordo sobre pós-ciclo, ou seja, na suspensão do uso, o que acontece na parte fisiológica e metabólica, como a gente conduz, quais os fármacos utilizados, como a gente recupera o eixo HPT mais rapidamente, qual o impacto na composição corporal, no desempenho, na força, nos treinos, com a remoção deles. E aqui eu tenho uma aula que muita gente fala, mas pouca gente realmente conhece, qual a sinergia entre GH, insulina e IGF-1. Ou seja, como essas três substâncias geram uma potencialização da hipertrofia e como, por quais vias, né? Depois a gente entra no módulo que eu chamo de receita do bolo. Esse módulo, receita do bolo, eu entrego para vocês de bandeja uma aula completa, bem extensa, tá? De periodização de dieta, só essa aula tem mais de 1 hora, só a aula de periodização de treino tem mais de 1 hora, tá? Essa aula aqui de periodização de dieta eu entrego para vocês qual é a estruturação, o planejamento, o que você tem que levar em consideração, o que você tem que avaliar antes de fazer a periodização, como a gente manipula a periodização de dieta, eu entrego aqui dia a dia, como a gente estrutura dia a dia, dieta, semana a semana, mesociclo por mesociclo, como a gente trabalha em resposta do físico, quais as estratégias, como utilizar cada estratégia alinhada com o treinamento. Na periodização de treino, eu faço o mesmo esquema. O que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a periodização de treino, qual a abordagem, quais as estratégias, quais os princípios na hora de fazer a periodização de treinamento e, lógico, né, o que é um microciclo, um mesociclo, um macrociclo, como a gente estrutura a divisão da série de cada exercício, como a gente estrutura a divisão de treinamento. Essa aula é uma aula muito completa. Além de tudo isso que eu falei, lógico que o conteúdo, como são mais de 45 horas, não tem como eu falar tudo para vocês e também não cabe tudo nessa lousa, por isso, para adquirir tudo, tem que adquirir o curso. Mas além de tudo isso aqui, eu entrego para vocês evolução dos meus alunos, ou seja, uma aula realmente prática de como eu trabalho com meus alunos. Eu tenho 5 evoluções dos alunos na plataforma, onde eu mostro a evolução no físico dele, o tempo que levou a evolução, as estratégias, a escolha dos alimentos, passo a passo do que foi feita a manipulação do variável de treinamento, de dieta, de recursos farmacológicos, ergogênicos, suplementação utilizada, tudo passo a passo montado para vocês de cada um desses alunos. Cada um desses alunos tem um perfil de físico diferente, uma proposta diferente para vocês entenderem como é esse direcionamento. Além disso, eu tenho 5 lives aulas com outros profissionais, treinadores, nutricionistas, coaches, médicos, abordando tanto a experiência pessoal de cada um e também profissional de cada um na sua carreira, com os seus alunos, em si próprio, além de abordar outras visões sobre periodização, estratégia de treino, dieta, recursos farmacológicos, tá? São lives, cada live tem 1 hora, ou seja, são 5 horas de lives aqui, salvas para vocês assistir quando e onde vocês quiserem, com profissionais reconhecidos, onde a gente debate sobre isso aí e interação com quem estava na live no momento, tá bom? Além disso, vou oferecer também como bônus, porque evolução dos alunos são bônus, essas lives são bônus, além disso, planilhas de controle como bônus, tá? Só essas planilhas sozinhas valem 400 a 500 reais, tá?
Essas planilhas aqui, quem são elas? Eu vou entregar para vocês uma planilha de volume load, principalmente para treinadores, é muito prática. Eu mesmo nunca vi uma planilha dessa, tá? Eu desenvolvi junto com o desenvolvedor do sistema ali, uma planilha que faz o cálculo automático do volume load, exercício por exercício, dia a dia, semana a semana, treino a treino, ou seja, cálculos automáticos. Vamos supor, você coloca lá o teu treino ali na planilha, você coloca lá, a primeira série você fez tantas repetições com tanta carga. E aí você vai colocando série a série, ele vai multiplicando o volume load dessa série, desse dia, de série a série, faz a soma para você do próximo exercício, série a série, o volume load do próximo exercício, de cada exercício. No final do treino, ele faz o volume load total do treino do grupo muscular. Depois, lá no final, você tem um cálculo do volume load total da semana, além de treino a treino, de exercício a exercício, de série a série. Ou seja, você consegue um acompanhamento preciso do teu controle de volume de trabalho e se realmente está tendo evolução ali nesse treinamento, né? Além dessa planilha, eu também entrego uma planilha de composição corporal, tanto para homem como para mulher, onde você preenche os dados necessários lá, o nome, idade, altura, as dobras necessárias, e a planilha faz o cálculo automático em 3 fórmulas diferentes da composição corporal, e você consegue ter um controle e acompanhar a evolução dessa composição corporal dos seus alunos. Obviamente é uma estimativa, mas é uma planilha muito prática para agregar ainda mais no seu trabalho, tá bom? Além dessas, eu também vou entregar uma planilha de gasto energético total e taxa metabólica basal. Ou seja, é uma planilha que mostra para vocês 5, 6 fórmulas diferentes para calcular a taxa metabólica basal e faz os cálculos automáticos. Você preenche lá com o dado, nome, altura, idade, sexo, colocou lá isso preenchido na planilha, colocou as informações necessárias, vai gerar o cálculo automático em cada uma dessas fórmulas. E além disso, na planilha eu indico qual a melhor forma para cada perfil de pessoa. Ou seja, ó, uma pessoa com sobrepeso, qual a melhor fórmula para a gente utilizar? Está descrita na planilha. E aí eu explico uma por uma. Além disso, a planilha também tem um espaço onde, por exemplo, ó, eu quero gerar um déficit de 500 calorias. Quantas calorias eu preciso que esse aluno ingira em cima do gasto energético total dele? A planilha faz o cálculo automático. Nessa planilha também tem a fórmula para você aplicar o fator atividade e fazer o cálculo automático para definir o gasto energético total e aí você conseguir ter um planejamento mais preciso em cima dessas fórmulas, tá bom? E além de tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou oferecer para vocês exclusivamente nesse curso, um curso bônus, o curso de Buck. Nesse curso de Buck, o que você vai encontrar nesse curso de Buck? Você vai encontrar como a gente estrutura um Buck passo a passo, recursos ergogênicos farmacológicos utilizados, melhores estratégias, manipulação das variáveis de treinamento, periodização de treino e dieta, suplementação válida, suplementação inútil, adaptações fisiológicas geradas no Buck, resposta metabólica do Buck, o que é o Buck, qual o tempo de Buck, como a gente faz a periodização passo a passo do Buck, não só na dieta, no treino, no recurso farmacológico, ou seja, e também a transição do Buck para o Cut. Nesse curso você tem mastigadinho todo um planejamento, uma construção de um Buck, e eu tenho certeza que desse curso aqui, só o curso de Buck já agrega muito na sua prescrição, na sua periodização, no seu trabalho, tá bom? Ou seja, além de todo o conteúdo que eu falei do curso, você tem esses super bônus exclusivos. 5 lives aulas com profissionais, 5 evoluções de alunos, curso de Buck e as planilhas. Ou seja, esse é uma oportunidade única de você adquirir para você realmente se tornar referência, dominar o assunto hipertrofia de todas as formas possíveis. Por quê? Mas o nutricionista não precisa da parte de treinamento. Precisa. Quanto mais você conhece, quanto maior o domínio em áreas que talvez você nem atue, mas você saiba, maior e mais completo você se torna, tá? Não é porque você é nutricionista que você não precisa entender de treinamento, você precisa entender como você prescreve uma dieta sem entender as adaptações geradas no treinamento. Você, treinador, como você direciona um trabalho, uma periodização sem entender adaptações fisiológicas, sem entender a estratégia utilizada na dieta e o impacto dela no desempenho. Ou seja, para você que é coach, que precisa englobar tudo isso aqui, para você que é médico, que vai fazer tua prescrição da parte farmacológica, ou você que se arrisca no treino, na dieta, você precisa entender todas as adaptações. Por isso que o meu objetivo nesse curso é entregar um conteúdo completo. Chega de procurar, eu preciso comprar esse curso de dieta, agora eu vou comprar esse de treino, agora eu vou comprar esse de fisiologia. Não, aqui tem tudo. Tudo que você precisa, bem direcionado e com boa evidência. Essa foi a apresentação, espero que vocês tenham gostado. Te vejo lá dentro do curso. Valeu!